Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a leitura da Bíblia Sagrada e o nosso foco hoje é o penúltimo capítulo do segundo livro de Samuel. Graças a Deus estamos avançando na leitura dessa importante fonte de inspiração para todos nós cristãos, a Bíblia Sagrada. Vamos lá então para o capítulo 23? As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo. Uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que eu quero. Será essa a minha vitória. E eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. Os soldados famosos de Davi. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Josebe-Basebete, de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aoi, era um dos famosos Três. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Agé, o Aramita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí, os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: Ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruía, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão.
Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode, Elis de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Ussa, Salmão o Aoita, Maarai e Elebe, filho de Baaná, da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías de Piratom, Idai dos vales de Gaás, Abiaibom de Arabá, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Jacém, Jonatas, os araritas Sama e Aião, filho de Sará, Elifelete, filho de Acasbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esdro, de Carmelo, Parai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruía, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. Bem, o capítulo 23, o penúltimo capítulo do segundo livro de Samuel, vai trazer para nós as últimas palavras de Davi e também uma lista aí dos famosos soldados de Davi. Gostaria de focar minha atenção nessas palavras de Davi, nessas últimas palavras de Davi. Porque nessas palavras fica mais uma vez claro a fé que Davi tinha para o Senhor. Deus escolheu Davi para ser rei e ele acreditava plenamente nisso. Não só ele, mas todos os seus descendentes seriam abençoados por essa aliança que Deus, o Senhor, fez com Davi. A minha grande reflexão é que nós todos somos abençoados por Deus. Nós temos virtudes, temos defeitos, mas todos somos filhos de Deus. E devemos usar essa condição de filho de Deus para praticar o bem. Praticar o bem no nosso seio familiar, mas também com toda a nossa comunidade. Se todos fizerem isso, com certeza teremos um mundo com mais paz. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.